do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um novo livro. Hoje nós vamos começar o livro do profeta Ezequiel. Lembrando que ontem nós terminamos Lamentações de Jeremias, né? E hoje nós vamos começar então o profeta Ezequiel. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele fale ao seu coração de uma maneira muito especial e que esta palavra realmente traga a você luz, discernimento, traga a você compreensão das coisas de Deus e que ela seja um alimento para a sua alma, que ela faça você prosperar em Deus neste dia, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos? Diz assim, capítulo 1 do profeta Ezequiel. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Só um parênteses aqui. Lembra que eles foram... Jeremias estava falando sobre eles irem para o exílio. Agora nós já estamos vendo um profeta profetizando a partir do exílio, a partir da Babilônia. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andava para a frente, mas não se viravam. Quanto à aparência dos rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas e se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e as 2 asas que cobriam também os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro e o outro entre os seres viventes. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam, e quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam.
Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam com as asas fechadas. Acima da abóboda, sobre suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Ele me disse: Filho do homem, fique de pé, e eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. E, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que se desenrolou diante de mim. Ambos os lados estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Amanhã nós vamos continuar essa leitura e você vai perceber que agora começa toda uma história diferente de Deus profetizando agora a partir da Babilônia. O livro de Jeremias é um livro bastante simbólico, mas quando você receber o vídeo também explicativo desse livro, você vai entender melhor essa questão e vai ser uma bênção. Amém? Então Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Deixa um like aqui embaixo, um joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos em frente em nome de Jesus.